Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Creuza Santos, criadora aqui do canal Topetu dos Aves, e a gente vai dar continuidade a um vídeo que a primeira parte está lá no canal do Guilherme Campos, que é o nosso convidado aqui para a parte 2. Lá eu fui para a parte 1 e a gente está batendo um papo sobre nossas aves maravilhosas. E aí, Guilherme? Tudo bom, Creuza? Então, Tudo bom? estamos aqui na parte 2 agora. A parte um está disponível lá no meu canal, pessoal. Eu vou deixar lá no vídeo a parte 2 no canal da Creuza na descrição. E aqui o meu vai estar, a parte um vai estar na descrição desse vídeo também para você assistir. Assiste as duas partes que vai ser muito legal, hein? E Isso agora, aí. Creuza, a gente vai falar do quê? O que a gente separou aqui para falar, começar a falar foi se a gente iniciasse hoje, ia ser desse jeito? A gente ia ter um monte de aves, a gente ia ter um monte de espécies? Nossa, que pergunta difícil, hein, Guilherme? Olha só, você vai continuar conduzindo, que aí o seu roteirinho, você veio da parte um, né, lá do seu canal, Guilherme Campos, e você vai continuar conduzindo, tá? Aqui na parte 2 em nosso canal. Tá Mas bom. é sobre a questão da faria diferente. Como eu falei lá na parte um, lá no seu, que vai estar lá no seu canal, é, essa pandemia me trouxe muitas reflexões, porque a criação de aves eu considero aqui em casa, né, que eu moro em apartamento, trabalho fora, trabalhava fora tudo. Eu considero antes da pandemia e depois da pandemia, porque a pandemia trouxe muitas modificações para a nossa rotina, né, aqui em casa. Passamos a ficar todos em home office, a família toda, né? Então os espaços foram ocupados. E, enfim, veio um problema no joelho que eu tive que fazer uma cirurgia, né? Precisei ficar sem andar algum tempo. E tudo isso me levou a refletir, assim, sobre a quantidade de aves que a gente traz, né, para viver com a gente, que a gente traz para a nossa responsabilidade e que, a partir dali, né, chegou em nossa casa, nós somos os tutores, é um compromisso que eu considero, assim, para o resto da vida, né? E eu faria diferente, acho que eu não teria, talvez eu não tivesse tantas aves, né? Eu tenho várias calopsitas, eu tenho forpinhos, que são todos maravilhosos, amo todos muito, mas eu acho que eu teria em uma quantidade menor, porque no início a gente vai se apaixonando, vai se empolgando e Aham. vai trazendo, né? Mais e vai se interessando por outras espécies, enfim. Eu acho que eu teria menos aves, não teria a quantidade que eu tenho. Não sei sobre a diversidade. É, não sei, eu amo as espécies que eu tenho aqui, né? Não são assim compatíveis para conviver, viverem dentro de um mesmo viveiro. Por isso é necessário vários viveiros. Então isso também é um outro ponto para se refletir. Mas eu acredito que é a quantidade, Guilherme. Então, diante dessas reflexões, né, que eu coloquei aqui, e de vários outros aspectos também, que no dia a dia a gente vai percebendo, né, a questão de você também adoecer e precisar da ajuda de alguém para cuidar das suas aves, como eu fiquei mesmo, né? Graças a Deus eu tinha aqui meu esposo, meus filhos que me ajudaram, mas a gente tem sempre que pensar sobre isso. Então, acredito que o ponto seria esse. Se eu fosse começar Então, do então, zero, no caso, você teria espécies diferentes, mas números reduzidos entre as é, espécies. porque assim, digamos, o ideal seria dizer, eu teria só uma ave tal espécie, ou então duas aves de tal e tal espécie. Mas me conhecendo como eu me conheço, eu não É, posso dizer que eu não teria várias espécies, porque assim, realmente são encantadoras, os forpinhos são apaixonantes, as calosinhas. Eu não consigo me imaginar sem as espécies que eu tenho, é, mas eu teria em menor quantidade. Talvez eu acho que o ideal para mim seria isso. E para entendi. você, hein? Como seria esse recomeço zerando aí? Então, não vou dizer que seria diferente, não, porque eu não me imagino sem eles, não. E eu tenho muita vontade de fazer biologia. Então, como eu falei na parte um, se acaba explorando mais espécies quando você tem outras espécies. E isso eu gosto muito. Só que. Você mora em Só que casa, Guilherme, ou apartamento? casa, casa. Isso é muito Facilita bom. muito.
Porque Facilita tem o bastante. problema do grito também. A June, ela grita, dá pra ouvir 6 casas depois do grito dela. Antigamente, quando ela estava nesses problemas de estresse, ela gritava muito. Aí eu aumentei o viveiro, botei mais enriquecimento ambiental, aí diminuiu bastante os gritos. Mas quando ela resolve gritar, dá pra ouvir 6 casas depois daqui. É muito alto. Mas, Isso. então, eu não faria muito diferente, não. Eu acho que eu concordo com isso, de não ter muitas da mesma espécie. Não é uma regra, né? Cada um tem a sua posição. Mas eu também não teria muitas da mesma espécie. A que eu tenho mais aqui é a calopsita, que são 4. E eu acho que tá bom. Eu teria vontade de ter calopsitas cara branca. Eu já tive uma que faleceu, mas hoje eu não tenho mais. Eu acho muito bonita. Só que para não ficar muita calopsita, eu não tenho cara branca. O problema das calores, problema entre aspas, né? Assim, É, até me expressei mal, mas a questão das calores é que são são muito apaixonantes, calopsita, é tudo de bom, e a gente começa com arlequinzinho, aí daqui a pouco vê ali outra, outra mutação. E comecei calopsita com tem uma lutino. diversidade, um lutino, né? Que são lindas. Eu tenho a minha haroldinha, é uma lutino. E aí a diversidade de mutações das calopsitas, e agora tem aparecido umas de olhos de cereja, nossa, É tem bronze, agora são tantas mutações, e aí eu muito, já me muito. perdi, eu vou ter que realmente voltar a esse curso É, e estudar novamente e me atualizar com as novas mutações, porque é uma diversidade. Então, aí a gente vai começando, né? Ah, mas se cruzar, e aí você começa a estudar, você que gosta de biologia, você começa a estudar, né? O gene aham. recessivo, dominante, qual é ali, e começa a imaginar os cruzamentos para obter determinado padrão. E é uma loucura. Calor, assim, É. para quem E, curte biologia, e é eu gosto encantador, é um muito prato também cheio. disso. Se fosse, eu não tendo hoje muitas, e fosse me dada a opção, você prefere ter várias de uma espécie ou ter espécies diferentes, eu continuaria com essa opção de ter espécies diferentes, porque acabam abrangendo mais coisas. E eu tenho vontade de ter outras espécies. Muitas hoje que eu tenho vontade, eu não poderia ter. Por exemplo, eu acho a arara canindé linda, eu tenho muita vontade de ter uma. Só que a arara canindé grita muito, ocupa muito espaço, eu não teria espaço para ter uma hoje. E também o preço dela é muito alto. E para manter ela também é um valor alto, né? Porque Isso. imagina quanto que ela não come de ração, quanto que dura uma ração para ela. Isso. E E, as então, frutas. E as e, as- verduras. e os gritos É. também, aí começa a incomodar os vizinhos, então tem muitos pontos. Eu teria vontade de ter, não descarto um dia eu ter uma, se eu tiver a possibilidade um dia, eu tenho vontade de ter uma. E a possibilidade não é só a questão de você pegar e comprar, é você ter a possibilidade de manter, né? Porque é viveiro. Principalmente. O viveiro é praticamente o preço de uma arara canindé, um espaço, né, adequado. Aí Isso. a ração, para você manter. Eu hoje já gasto muito com os meus, mais uma desse porte seria complicado. Mas se hoje eu fosse ter outras espécies, hoje você teria mais uma. Se alguém te oferecesse, escolhe uma para você ter hoje, eu teria um cabeça de ameixa. Já conhece essa Ah, é espécie? muito lindo, sim. Inclusive, assim, quando eu estava pensando, né, num companheiro para Caju, numa companhia para Caju, né, após o falecimento de Coralina, foi uma das espécies que eu cogitei, né? Eu Mas estava em dúvida aí se eu pegava ele ou o mustache. são lindos. O mustache também seria uma outra opção. Mas aí, como seria um exótico, então eu voltei para a questão dos silvestres mesmo. E aí cheguei na parte do Pionus, né? Que, nossa, eu estou muito apaixonada pela espécie Pionus, sabe? Ele é Seria muito uma coisa bonito, que o Zeca. é encantador, Zequinha. E assim, pronto, seria uma ave que aí eu teria um outro Pionus. Eu pensaria em ter um outro Pionus, porque também tem as subespécies, né, dos Pionus. Aham. Tem os outros também, tem uns muito bonitos que eu vejo. No começo, eu pegava uma ave e eu falava assim, não, essa é a última, parei. Aí depois, não, eu vou pegar essa por causa disso, disso, disso. Hoje eu desisti, eu deixo o leque aberto. Posso ter uma, posso não ter. É, Eu não, é. não descarto mais essas opções. Eu Pois teria um eu cabeça de falei. ameixa hoje, Ah, eu tentaria socializar ele com as calopsitas e eu tentaria socializar ele com as calopsitas como staff para ficar no mesmo viveiro, porque também é uma ave que tem a possibilidade de fazer essa socialização.
Eu acho que é compatível, né? Cabeça de ameixa com mustache, acho que compatibiliza bem, assim, em E regra, né? Que a gente comentou também lá na primeira parte do vídeo, né? Que há as tem a exceções questão de também. cada um. Aham. E eu também tenho muita vontade de ter um grande Alexandre. Eu acho muito bonito. Nossa, É um muito ringneck lindo. gigante, né? Eu acho Isso. muito bonito. Assim, uma ave de porte maior, eu tenho vontade de ter. Eu acho muito legal. Eu teria um grande Alexandre. Tentaria fazer a socialização deles com os ringnecks para ver se é possível, porque eu já vi que tem gente que consegue. Mas aí também tem a questão da ração, que para ele o grão é maior. Aí teria tudo isso, mas se eu fosse ter, eu tentaria fazer a socialização para eles ficarem no mesmo viveiro. Não sei se daria certo. Pelo Jordan, eu acredito que daria. Pela June, eu não sei. Mas o que acontece? A June, ela já teve contato com outro ringneck verde. E ela aceitou ele bem, não tentou matar igual ela faz com o Aham. Jackson, o Scott. E o grande Alexandre chegando filhote, pequeno, eu acredito que ela reconheceria como um ringneck. Aí eu acho que, enquanto ele ia crescendo, ela ia se acostumar. Aí eu teria tentando fazer essa socialização. Hoje, Isso. se eu fosse ter, eu teria esses dois, o cabeça de ameixa e o grande Alexandre. Outras espécies só mais pra frente mesmo. Pois é. Eu, assim, atualmente eu falo, né? Eu falei, não, meu zoológico tá fechado. Passei a chave, coloquei Aí chegou o cadeado, joguei a Pitu. chave. Nossa, aí domingo, dia das mães, eu tava no sofá já para ir dormir, me organizando, vendo um pouquinho de TV para relaxar e dormir. Aí a minha vizinha do prédio manda mensagem: Creuza, eu cheguei da rua, olha o que eu encontrei. Mandou uma fotinho, né? Um periquito australiano em cima do quadro dela. Aí eu, ai, minha Nossa Senhora, não. Aí, claro, fui lá, levei a gaiola. Ela falou, não tenho gaiola. Eu disse, não, eu vou aí. Aí resgatei o periquito, tá aqui, a gente tá buscando, né? O tutor, tá buscando o dono. Mas, enfim, aí fica sempre aquela pergunta: e se o dono não aparecer, vai fazer o quê, né? Fazer o O quê? John, a calopsita que eu tenho aqui, um silvestre, o que aconteceu? Uma colega minha, ela tem várias calopsitas. Hoje ela deve ter, sei lá, em torno de umas 15, ela tem só calopsita. E ela achou ele, tipo, em fevereiro. Ela ficou um tempão tentando procurar o dono. E a gente que tem, acaba que tem a simpatia, né? De imaginar se a gente tivesse perdido. E a gente tem muita Nossa, com vontade de encontrar certeza. o dono. Com Às certeza. vezes uma pessoa acha que não tem, e às vezes nem por maldade, a pessoa fica, nem procura, porque nem se atenta a essa questão. Mas aí ela procurou muito o dono e não encontrou. E ele estava brigando com as calopsitas dela, e ele era muito bravo. As calopsitas dela eram mansas. Aí, como eu já tinha algumas que eu tinha lançado, em novembro, ela estava com ele desde fevereiro, ela me deu. Aí eu fiz todo o processo, ele ficou um amor, não, ele não aceita carinho, mas assim, ele vem no meu dedo, ele come na minha mão, essas coisas todas. Ele confia em E você, né? ele confia, ele passou a ter confiança. Isso é tudo. É Aí muito ele importante. veio pra cá. Então, ele também foi uma calopsita que foi achada na rua e foi muito inesperada. Ela me ofereceu e eu aceitei. E também tem isso, eu não sei se com você acontece. Por a gente ter bicho já assim, às vezes as pessoas oferecem pra gente e a gente acaba, tipo, negando. Só que é tão difícil, né, dizer que a gente não quer. Nossa, é muito difícil. Deve ter umas 2 semanas que essa mesma colega que me deu o John mandou mensagem. Guilherme, uma colega minha tá doando o periquito dela. É um macho mansinho. Você quer? E já mandou com a foto, uma foto linda, ele Aí a verdinho. foto acaba, né? A foto acaba com a pessoa. Mas aí eu falei, não posso ter mais agora, não tem Isso, como. você foi forte. Acabou de chegar o neném, não dá. Aí ela mandou, mas aí ela até falou, também acontece isso que eu tenho e tal, aí eu sei como que é complicado. Mas tem gente que às vezes oferece para doar e nem entende a gente não querer, porque às vezes acha, poxa, já tem tantos, mas faz Isso, muita diferença. isso, muita diferença. E a gente tem sempre Porque que ter às a vezes a gente vai cautela. pensando assim, não tem problema, é só mais um. Quando a gente vai ver, é mais um, mais um, mais um, mais um, e Com fica um monte. certeza. E faz muita diferença. E assim, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão dos resgates. Hoje eu vejo isso com outros olhos que no início eu não via, né?
Ah, é só mais. Chegou, como o outro É, kit australiano que eu tenho, foi um resgate também. Ele apareceu no prédio do pai de uma amiga minha. E aí a amiga minha me ligou, e aí ele tá aqui, aí mandou a foto. Aí eu, meu Deus, eu tô indo agora buscar. E peguei, e cuidei e tal e coisa, enfim. E juntei com as calorzinhas, deu certo, graças a Deus, mas podia não ter dado certo. Então, a ave, quando tá na rua, ela tá exposta ali, né, a muita coisa, né? Esse quito que veio mesmo, ele tá ela ótimo, assim, fica ele tá estressada, a imunidade ativo. baixa. Exatamente. Então ele tá magrinho, chegou com muita fome. Eu acredito que já fazia alguns dias que ele estava pela rua. Mas ele está em outro cômodo da casa, porque ele pode ter alguma doença que pode transmitir É, para as minhas aves. Primeiro, não vou juntar pela questão da segurança, né, da saúde das minhas aves. A gente também tem que pensar sobre isso, né? E segundo, porque para não criar vínculo, porque a gente está procurando realmente o dono, né? Tem muitas páginas amigas divulgando, a gente está divulgando. E vamos torcer para que o dono apareça. Se o dono não aparecer, né, aí a gente se sente responsável pela ave, né? A é. não ser que eu encontre uma pessoa realmente que queira e tal. Enfim, vamos ver, né? O futuro vai dizer. Mas o que eu quero falar, assim, de importante é que a gente não pode resgatar uma ave da rua e já trazer para o mesmo cômodo que as nossas aves estão, porque a gente vai estar correndo um risco, vai estar colocando as aves em risco, né? Pode É pegar aí verdade. uma doença, uma coisa, e é complicado. E a ave é tão fácil, né, transmitir de uma para outra, aí Nossa. transmite de uma da rua, transmite para uma sua de casa, que transmite para outra, quando você vê, todos os seus estão contaminados, aí você tem que fazer tratamento em todo mundo, e é Isso. bem complicado. É bem Aí complicado, é podendo bem evitar, complicado. sempre é bom evitar, né? Isso, O... Aqui você está falando do periquito, eu estava lembrando, teve uma vez que eu peguei 4 aves de uma vez só. Foi o Jack, nossa, a calopsita que eu tenho até hoje, a Jade e mais 2 periquitos. Aí os 2 periquitos não estão mais comigo hoje, infelizmente eles morreram. Mas aí fiquei com o Jack e com a Jade, porque eram da mesma dona. Aí foi quando eu tinha acabado de perder a Jessie, que foi a minha segunda calopsita, na verdade, mas eu considero a primeira, porque a primeira que eu tive eu era muito novo. Então, assim, eu não era responsável por ela. A Jessie foi a primeira que eu tive na minha responsabilidade. aham, que você assumiu ela. Ela era assim, ela veio muito brava e ela já devia, eu não sei a idade dela, quanto tempo ela tinha, qual era a idade dela, mas ela já era adulta, podia ter 2 anos, podia ter 3, 4, 5, eu não sei. Aí ela era bem brava, eu fiz todo o processo, ela ficou assim muito mansa. Tem alguns vídeos no meu canal dela. Ela deixava eu fazer carinho, abaixava a cabeça para eu fazer carinho, ficava andando atrás de mim. Ela era uma pérola cara branca, ela era linda, assim, era meu xodó na época. Aí depois dela que foi vindo um monte. Aí ela morreu de ovo preso, ela ficou acho que 2 anos comigo. Mas Tadinha. assim, eu pensei pelo menos que em comparação a como ela estava antes de vir para cá, pelo menos os 2 últimos anos dela ela teve qualidade de vida, uma vida Com que eu certeza. e ela pôde ficar solta, antes ela era só na gaiola, aí mudou bastante. Aí depois veio esses 4 juntos. Quando eu peguei os 4 juntos, eu não tinha muita noção. Aí foi quando eu comecei a comprar pacote de 5 quilos de ração, porque antes eu comprava aqueles pacotinhos de 300 gramas, uma Aham. vez ou outra. E Quando que eu hoje vi não dá para nada. 5 quilos, eu comprei, agora já está acabando um saco, 3 meses. E eu É vou isso aí. intercalando com toda a ração. Ração, fruta, legume, às vezes milho Você cozido. usa farinhada, Guilherme? Eu uso uma vez na semana, tá? Farinhada. Aham. Eles gostam Porque o que bem. acontece? A minha visão é que a ração extrusada ela é completa. Mas o que acontece? Eu tento intercalar com uma forma de enriquecimento ambiental. Porque Sim. enriquecimento ambiental é você aproximar a ave do ambiente natural dela. E no ambiente natural dela, ela tem contato com várias texturas. Então, até por isso que eu dou semente para eles também. Eu dou em pouca quantidade. Mas eu dou Aham. semente às vezes, porque a função do bico deles é própria para descascar semente. Então, para eles não perderem essa função, aí eu dou fruta, legumes. Os ringnecs e o mustache, eles na natureza já comem mais. As calopsitas nem tanto, mas eu dou mesmo assim. Aí a farinhada também eu dou. Agora com o neném eu tô dando farinhada, porque o grão é mais molinho, né?
aí para Uhum. ajudar no desmame. Os pais ainda alimentam, ele não come sozinho ainda não. Muito apaixonante esse neném seu, muito lindo. Ele é Ele é muito lindo. fofo. A calopsita, para quem não conhece, vai lá no canal do Guilherme Campos, Calopsitas, Periquitos e Ringues, que aí tem a. Inclusive, você fez um vídeo bem legal, né? Sobre como foi o seu O processo processo com. de reprodução aqui. Nossa, muito interessante o vídeo, achei bem legal. E o neném é um arlequim, uma calopsita, arlequim, muito fofinho. Já falei pro Guilherme lá na primeira parte, se a gente morasse perto, eu ia raptar ele para mim. Não, e o pai é Silvestre e a mãe é Pérola. Aham. E eu falei com uma colega minha que entende mais e ela falou que para ele nascer Arlequim, que eu queria muito um Arlequim, nunca tinha tido. O pai teria que portar Arlequim e a mãe Isso, também. isso eles Aí, portam, porque é aí recessivo. o pai, como é Silvestre, eu tinha visto que o Silvestre, quando tem aquelas manchas atrás, Isso é atrás. porque porta. Aí ele eu já sabia que portava, agora a mãe eu não sabia. Aí eu falei, Aham. não acredito que ela porte, não, senão ia ser muita sorte. Não deve vir no Arlequim. Aí eu imaginei que, ou ia ser. Eu estava acreditando que ele seria Pérola. Não sei porquê, eu estava acreditando que ele ia ser Pérola. Aí depois ele foi mudando, eu fiquei naquela dúvida, Silvestre ou é Arlequim? Aham. Aí Eu depois fiquei na eu. dúvida. Quando a gente conversou, né, naquela primeira vez, quer dizer, uma das primeiras vezes, que aí você me mostrou a fotinho, eu falei, ih, Guilherme, eu tô achando que é Silvestre, lembra? Aí você É, falou, mas eu tô torcendo que venha o Arlequim. E aí depois eu fiquei na dúvida, mas você falou, não, vai ser Arlequim. E aí é um Arlequim muito fofo. muito bonitinho. E ele é muito mansinho. Ele só, tipo, se eu posso pegar ele, ele vem no dedo, sai do viveiro. Aí eu posso mexer com ele perto do viveiro. Se eu sair, aí ele começa a gritar, os pais começam a gritar, aí é aquela confusão toda. Aqui, outra coisa também em relação ao bando. Às vezes, eu não consigo pegar só uma calopsita e interagir só com ela, que as outras ficam gritando. Então, eu Nossa, tenho é que uma pegar as gritaria quatro juntas. enlouquecida. Aí Aham. também é assim. Nossa, e aqui é apartamento, né? Aí eu até a gente estava conversando sobre a questão da socialização entre as espécies, né? Lá na primeira parte desse vídeo, que está lá em seu canal. Aham. Mas e o que eu te falei é que eu tenho tirado pouco as calopsitas. Por quê? Por conta dessa modificação toda aqui na estrutura da casa, por conta da pandemia, do home office, está todo mundo com aula homeschool, enfim, tá uma loucura. E Aham. aí eu tenho tirado menos, né? Eu estou em dívida com as minhas calozinhas. Mas o que acontece? A gente tem uns que são mais chegados, né? Eu tenho a minha primeira calopsita, que é Maradona, que na verdade o nome dele era Madonna, né? Para quem é das antigas sabe da história, né? Ele é um arlequim lindo, maravilhoso. E ele é apaixonado, assim, por mim, eu por ele. A gente tem uma ligação muito forte, porque ele foi Ele criado durante nasceu aí, muito né? tempo. Não, mas ele veio novinho e ele era o Ah, primeiro, então era tudo para ele o tempo todo, né? E aí acontece de eu pegar ele, eu pego também outra, tem uma fêmea, né? Tem Linda. Enfim, aí eu venho com dois, digamos. Trago para o quarto para ficar, que eu gosto muito de ficar aqui com eles. Tem um play, tem um espacinho aqui que eu gosto de trazer e ficar aqui. Nossa, mas quando eu tiro dois, o resto lá grita, é uma gritaria enlouquecedora. Então, por conta disso também, aí eu evito. Ou tira todo mundo, ou então não tira ninguém. Porque é. eles são bem assim mesmo. Tem que vir todo mundo e tem que estar todo mundo ali. Se um sai, eles alertam, né? Porque tem isso também, né? E sempre tem do bando, é bem interessante. A ave que é a ave alerta, né? Aqui em casa, do bando todo, do bando misto, a ave alerta é caju. Se acontecer alguma coisa, outro dia, uma coisa interessante para falar para vocês aqui. Os forpinhos, Pingo e Blue, são terríveis, né? Os forpinhos são terríveis. Eles abriram o viveiro e saíram. Eu estava aqui trabalhando e aí eu comecei a escutar um barulho diferente e Caju enlouquecida gritando no viveiro dela. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. Aí saí, corri, fui lá para a varanda para ver. Quando eu vi, estavam os dois malfeitores, já estavam no outro viveiro, em cima do viveiro das calôs. E os forpinhos são as coisinhas assim, né? E eu tenho o maior cuidado, porque pode voar, enfim, pode sair, apesar da tela, mas a tela, eles são tão pequenos que eu acho que se eles se meterem ali, eles podem passar, né? Enfim, então sempre tem a ave que alerta, né? Do bando todo aqui em Aham. casa, é Aqui é o Caju, João. é quem?
O John, a calopsita silvestre, não é o Ele pavão, alerta. o outro. Aham, Ele é aham. escandaloso. Ele, às vezes, está tudo um silêncio danado. Meia-noite, ele começa a assoviar. Aí o pessoal fica até com raiva dele, às vezes. Os outros mesmo, querendo dormir Aham. e ele assoviando. Mas se eu pego um, aí ele começa a gritar. Se passa alguma sombra perto do viveiro, ele começa a gritar. É assim. Aqui eu não tenho. Eles não são aves, nenhum deles, de gritar o dia inteiro. Sim, Aí tem horas, geralmente de manhã, que sim. eles comem o que sobrou da ração extrusada, aí acaba. Aí eles começam a gritar querendo comida. E de tardinha, quando o sol está se pondo, aí eles começam a gritar também que eles já querem dormir, já querem descansar. São as horas que eles mais gritam. Mas Isso. tirando isso, é mais tranquilo. Só que o John, qualquer coisinha, ele grita. E grita, das calopsitas, é a que mais grita e a que grita mais alto. Mas do total é a Júnia que grita mais alto. Aham. O ringneck azul. O ringue, né? Ela grita muito. É linda ela, muito linda. Pois é, aqui a gente, quando dá 5 e pouquinho. Aliás, agora como tá esfriando um pouco, né? Apesar de ser Nordeste aqui muito quente, mas assim, a gente já sente uma mudança de temperatura. Aqui no Rio também. E as aves, as minhas calozinhas, sentem muito a mudança de temperatura. Eu sofro aqui com essa questão da mudança de temperatura com relação aos calores. A imunidade cai, elas ficam borocochô, é uma coisa. Mas assim, o que eu queria falar é que, com relação ao horário de dormir, elas pedem para dormir, elas pedem para cobrir o viveiro. Quando dá, normalmente no verão, é quando dá 5h30, por volta desse horário, que é quando o sol se põe por volta de 6 horas da noite. Mas essa época já muda um pouco, né? Já começa um pouco a época chuvosa, esfria um pouco. E aí, 4h30 da tarde, elas já começam a reclamar, eu já sei. Aí a gente vai lá, cobre todo mundo, e É. aí eles ficam tranquilos, né? E dormem bem. Aqui eu tenho mais problema no verão do que no inverno propriamente. Porque, igual agora tá o outono, tá começando a esfriar. E aqui não faz tanto frio. Então eu cubro eles mais cedo com uma manta um pouco mais grossa e fica tranquilo, porque durante o dia faz sol. Só que no verão é muito complicado, porque esquenta muito, eles ficam com o bico aberto, aí eu boto a banheirinha lá. Às vezes eles não querem se banhar e continuam com calor, aí a água tem que estar trocando toda hora. Aqui o problema maior acaba sendo o verão do que o inverno. Então, Assim. O que verão é aí, muito complicado. isso, para quem 40 não. graus, É sensação muito térmica de quente. 50. Nossa, é uma loucura. Eu vejo muito. O Guilherme é do Rio de Janeiro, né? E aí a gente tá fazendo aí a ponte via vídeo, né? Rio de Janeiro, Recife. Aqui Isso. também é muito quente, mas eu acho que essa questão aí do verão pega mais. Aqui a gente também, as aves ficam. Mas como tem a brisa, a gente abre bem o janelão da varanda e aí circula um ar legal. Mas assim, no inverno, que aí é outono, mas assim, aqui Nordeste é verão ou inverno. A gente não tem as 4 estações por aqui, não. Então, ou é verão ou é inverno. E aí a gente se acostumou a falar assim. É. Quando começa a época de chuva, pronto, agora tá começando. Aí elas já sentem, realmente elas sentem. E aí eu procuro reforçar nesse período a alimentação delas. Aí por isso que eu te perguntei também sobre a farinhada, porque aí eu reforço um pouquinho mais. Aham. Normalmente eu coloco uma vez por semana, como você também faz. Mas nessa época, quando tem queda de temperatura, o gasto calórico delas é maior, elas perdem peso, é muito engraçado. É. Eu fico logo Aqui costuma estressada. aumentar na época da muda farinhada também. Aí eu dou mais vezes, Isso, 2, 3 vezes por isso. semana. Tem gente que fala, na época da muda pode dar todo dia, mas eu não costumo dar todo dia, não, É, porque eu acho que a ração extrusada aqui já supre bastante eles. com certeza, com certeza. É, aqui também. Aqui a gente vai com a estrusada logo cedo, porque é o momento que eles estão bem com fome, né? O pessoal está sempre perguntando como é que faz para eles gostarem da estrusada. Uma dica que eu dou é sempre essa, assim. Quando amanhece o dia, eles estão com muita fome, porque É o a gente à momento. noite é o momento de inserir a estrusada e deixa ali umas 2 horas ali só a estrusada, porque isso todo dia, né? Todo dia, até eles É. se acostumarem. Aqui eu não tenho nem tanto problema. A primeira calopsita, a Jessie, foi a que eu fiz a transição. Aí foi mais complicadinho. Aí eu comecei com uma que tem o grão bem pequenininho. Aí fui fazendo a transição toda. Agora os outros, aí veio o John. Aí via a Jessie comendo e aceitava fácil. Aí um vendo o outro Isso. comer,
vai rapidinho, sem problema. Só que eu gosto de, tipo, às vezes eles chegam aqui, vêm os outros comer e pegam de primeira. Mas quando tem um novo, eu gosto de deixar por um tempo ainda a semente, porque essa mudança brusca de, tipo, um dia tá comendo só semente, no outro, pronto, acabou, é só estrusada, acaba também gerando um estresse. Eu acredito que altere no organismo, porque é uma mudança brusca. Eu acho que tem que ir sendo feita gradualmente, mesmo que ele aceite a estrusada de primeira. O outro tópico que tem aqui é quais as espécies que podem viver juntas, que separamos aqui para a gente falar. No meu ponto de vista, assim, não tem uma espécie certa, né? A espécie tal vai se dar bem com tal, porque como a gente falou na primeira parte, até calopsita, se uma não se esmar com a outra, pode ter problema. Então, eu acho que é muito da própria ave. Por exemplo, as calopsitas e os periquitos têm tendência, né, de viver juntas. Agora, o ringneck já tem a tendência mais de ser bipolar. Então, eu recomendaria para alguém que me perguntasse que a pessoa fosse ver as espécies que tendem a viver bem, mas também tem exceções. Tantas exceções de um que costuma ser temperamental na sua casa se dá bem com o outro, quanto de um que seria dócil acabar sendo arisco, né? É verdade. A gente, assim, orienta, né? E a gente fala que é importante pesquisar, né, a compatibilidade. Por exemplo, quando eu procurei agora, né, a companhia para caju, depois que Coralina morreu, eu realmente foi um momento que eu parei para fazer uma pesquisa bem, assim, digamos, ampla, considerando cada possibilidade, mas sempre sabendo que, por exemplo, eu cheguei no Pionos, né? Eu conversei, tem até um vídeo aqui no canal falando sobre todo esse processo. Mas eu conversei com veterinários, com biólogos, conversei com o criador, né, Pedro, lá do Mandarim. E, assim, a gente chegou nessa ave, que é o Pionus menstrus, né? Realmente é uma ave maravilhosa, eu tô apaixonada. Mas tinha chances grandes, né? A probabilidade que desse certo, porque é uma ave tranquila, apesar de ser um porte maior, mas era uma ave tranquila. Mas também havia a possibilidade de não dar certo, pela questão do indivíduo, né? Que aí é onde vem a caixinha de surpresa, né? Eu considero assim que calor é uma ave maravilhosa, né? Eu acho que pela calor ela se daria bem com todo mundo, assim. A tendência da calopsita é ser mais sociável. Eu acho que é uma das que mais se dão bem com outras aves, né? Isso. E aí, por exemplo, aqui em casa, né? Pela minha experiência, a calopsita com o periquito australiano é uma junção que vai bem, né? Assim, em regra geral, né? Porque tem a questão, como você falou. Uma coisa também que eu acho legal, o periquito australiano ele tende a ser mais territorialista. E ele tem que ser muito mais agitado que a calopsita. É verdade. Então, alguém me pergunta, pode ter calopsita com periquito? Eu acho sempre bom ter maior quantidade de calopsita do que o periquito. Porque se você tiver menos calopsita e mais periquito, a agitação deles todas pode estressar a calopsita, ou então eles enganam mesmo juntar e perturbar ali uma. Agora, você tendo mais calopsita, que é a ave que é mais sociável, e o periquito pode ser que tenha... Eles são pequenininhos, mas eles também têm uma personalidade. Eles são muito ativos, eles têm uma personalidade. Aqui é só um periquito no viveiro das calopsitas. A dominância é das calopsitas. Mas tem ocasiões que ele tá querendo colocar, sabe, uma calor no lugar dela, assim. Tá no mesmo comedouro que ele tá, tem vários comedouros, mas tá no dele e chega uma calor, ele quer botar a calor para sair. E a que eu tenho aqui, a Jade, ela é muito marrenta. Tipo, se ela estiver comendo e a calopsita ou o mustache quiser comer no pote, ela não deixa não, ela tem que comer para quando ela sair, os outros irem comer. Eles já até entenderam isso aqui. Aí, se ela tá num pote, só quando ela sai que eles vão. Então, aí é uma questão também que tamanho não é documento, né? Eu não conheço, assim, eu não tenho experiência com araras, mas eu já vi várias pessoas que criam arara dizer que elas são extremamente dóceis, né? E você pega uma arara, claro que o bico dela é um potencial, assim, mecânico, né? Uma força mecânica muito grande, a gente não pode vacilar. Mas uma comparação, você pega uma arara que falam que em regra é dócil, e você pega um forpinhos. Forpinhos é um demônio. Eles são maravilhosos. Agapornis. Pequenininha e cheia de personalidade. Pois é.
Pois Eu é, tive então uma assim, vez aqui há um tempo, já tem bastante tempo, um tempo atrás, um agapornis, mas ele morreu também, coitado. Ele ficou, mas eu não sei se foi infarto, o que que foi, porque ele ficou menos de um ano comigo. Só que a ave, quando ela tá doente, ela apresenta uns sinais, fica mais amuada. aham, Ele não, ele estava completamente normal. Um dia, simplesmente, ele morreu. Foi muito estranho. é, Mas foi o único que eu tive também e era bem agitado. Depois eu não tive mais, não. é, Eu hoje não teria H-POPs pela questão de ser difícil a socialização com os outros. com os Se fosse outros. para eu ter só H-POPs, eu até teria, que eu acho muito bonitinho, são São inteligentes demais também. apaixonantes. São muito São inteligentes. lindos, são muito. É uma ave que eu teria vontade de ter, porque assim, a gente falou, comentou, que ave gostaria de ter. É engraçado, eu acho as aves grandes maravilhosas, mas assim, minha paixão é pelos de porte médio para pequeno. Eu gosto muito deles. O agapornis seria uma ave que eu teria, e eu gosto de ave marrenta. O agapornis seria uma ave que eu teria, né? Mas aí eu já tenho forpinhos, tá bom, tá de bom tamanho. De porte É, grande, eu teria a arara canindé, que eu acho ela assim aham. linda. E o Eu resto também teria de porte médio. a de porte grande, que aí eu nem considero porte tão grande assim, mas a cacatua gala, que é aquela rosa com Ah, cinza. ela é linda. Eu sou apaixonada por aquela cacatua. Seria uma que eu teria. Mas assim, arara, eu acho lindo, mas eu não tenho assim aquela vontade de ter. Na Aham. verdade, meu zoológico espero estar fechado, né? Espero estar fechado meu zoológico. Mas assim, no mundo das ideias, né? No mundo dos desejos. Eu não teria, mas assim, papagaio eu acho bem interessante. Os pionos, como eu te falei, eu estou muito apaixonada pela espécie e como tem Papagaio, eu acho uma espécie muito legal, muito inteligente. A capacidade deles de falar também é muito bacana. Só que o papagaio verdadeiro, para ser sincero, eu teria. Não, eu teria, mas tem outras aves também que eu acho muito bacanas que eu acho que eu teria antes. O papagaio Aham. ecletus, a fêmea, não sei se você já viu, que é Sim, vermelha com roxo. sim, Nossa, sim. eu acho essa espécie linda demais, acho uma das mais bonitas que tem. Só que também é aquilo, eu já dei uma olhada, ela também é temperamental. Pois é. Pois é. E E teve uma época. qual foi a situação mais difícil que você já passou aí por ter aves diferentes? Que talvez se fosse todo mundo da mesma espécie, não teria tido problema, mas por você ter diferentes, foi uma situação difícil que você passou. Olha, eu passei por duas situações difíceis. E as duas situações difíceis foram com Coralina, minha tiribinha de barriga vermelha. Porque as tiribas são impossíveis. Elas são muito territorialistas, e além de serem territorialistas, né, como por exemplo o ringneck o forpinhos mas elas são muito ágeis. É uma coisa assim impressionante como elas são hiperativas, como elas estão num segundo aqui, daqui no outro segundo ela está em outro canto, e assim, o controle disso é bem difícil. E aí teve uma ocasião e ela cismava com as calopsitas. Então, ela tinha, né, o viveiro dela, que ela vivia com caju, e tem o viveirão grande, que é o das calôs. Ela saía, quando eu estava no momento de soltura dela, né, que aí eu sempre soltei por espécies, e nunca misturei a tiriba com as calôs. Impossível. A tiriba com os forpinhos. Impossível. Então, cada um tinha seu momento de soltura, né? Até soltei em vários momentos calores e forpinhos, com muita supervisão. Mas aqui e acolá eles ainda tentavam aprontar. Então, tá tudo separado. Mas Coralina foi no viveiro das calopsitas. E aí eu tenho a minha pistolinha, que é uma cara branca, que nasceu aqui em casa, né? Por isso que eu te digo, olha, veja, quando começa a nascer em casa é um problema. Porque você não quer se desfazer das calozinhas. E aí, Coralina foi lá e arrancou o pedaço do dedinho da calopsita. Foi sangue naquele viveiro, eu me vi louca. E aí eu peguei pistolinha, liguei para a Vete, falei com a Vete, graças a Deus era de dia e ela estava disponível, e aí eu corri para o consultório e cauterizou tudinho. Enfim, teve essa ocorrência, que foi um susto danado. E teve uma outra que Coralina abriu o viveiro das calôs.
coralina entrou e ela bateu em uma das caloas e feriu a calozinha. Então, assim, Isso também é uma parte que tem que ter muito, tem que ficar muito atento. Eles conseguem abrir as coisas de uma forma, são muito impressionante. inteligentes. Eu vi um vídeo de uma Impressionante. cacatua que o viveiro ficava preso com um cadeado. Aí a dona deixou a chave lá, ela foi, girou a chave, abriu o cadeado, jogou o cadeado no chão e puxou a trava. Aqui tem muita gente que usa, esqueci o nome agora, me fugiu o nome. Aqueles ganchos que você aperta e abre para prender a porta do viveiro. Mosquetão, chamam de mosquetão. Ah, tá, mosquetão, sim. Aí eu uso ele para prender um brinquedo meu na gaiola. A Juni, ela pegou e conseguiu soltar ele da grade e jogar o brinquedo no chão. Então, se aquela fosse a minha confiança para fechar a gaiola, ela conseguiria fugir. Então, também tem que ter uma parte para a gente ficar atento, porque eles aprendem olhando a gente abrindo, a gente fazendo, e eles conseguem fazer. É inacreditável, né? Se você contar para uma pessoa que não tem, assim, não tem o hábito com aves e tal, a pessoa É, fica olhando assim, fica meio descrente, né, do que você está falando. é, Mas só quem convive sabe. pois é. E você, Guilherme, assim, qual a situação? Já passou algum aperto? Já passou algum sufoco por ter bando misto aí na sua casa? Então, como eu comentei, não sei se foi na primeira parte ou na segunda, estou meio perdido, Uhum. teve a situação das calopsitas do periquito e do mustache estarem no viveiro, a Juni, que é a ringneck fêmea, ir lá e bicar a pata da periquita pela grade. Aí sangrou a beça, eu tive que ter todos aqueles primeiros cuidados, estancar o sangue e tal. Não precisou ir no veterinário que eu consegui resolver aqui, mas se fosse uma questão de eu não estar olhando, ela poderia ir mastigando o pé até arrancar, né? Que eles são, quando eles querem, eles são únicos Verdade, essa, né? verdade, E verdade. outra situação também que eu passei foi essa questão da introdução do Jassa, porque se fosse uma espécie igual, não teria tanto problema. Agora, o Jassa eu vim querendo introduzir ele com os ringnecks, como eu falei. Aí a Juni não aceitou ele, hoje ela tem vontade de matar ele. O E Jassa é o outro ringue, o Jassa é o Mustache. é o Mustache, O outro ringue é o Jordan. é o João. Aqui é todo mundo com J. J. É o Aham. Jota, Júlio, Jassa, Jack, John, Jasmine e Jade. E o neném, eu chamo de neném porque eu ainda não fiz a sexagem, mas depois que eu fizer, eu vou dar um com J também. Aí Legal. ele acabou sendo aceito pelas calopsitas, mas se não tivesse essa questão das calopsitas, eu ia ter que pegar já um outro viveiro para botar ele. Então essa é uma questão também que foi... Quando eu vi que eles não aceitaram, eu fiquei preocupado. Será que vai dar certo com as calopsitas? Graças a Deus vem dando. Não sei se daqui a um tempo vai mudar, como que vai ser. Mas foi uma outra situação também que eu passei, que se fosse a mesma espécie, eu não teria passado. E outra coisa, se alguém hoje te perguntasse assim, Creuza, você me recomenda criar espécies diferentes? O que você responderia? Ai, meu Deus, que pergunta difícil. Eu responderia para estudar, para ver muitos vídeos, para analisar, porque assim, a gente não pode trazer verdades absolutas, né? Dizer, olha, não recomendo ou recomendo, porque a realidade de cada pessoa é diferente. Você veja, você mora numa casa, mora num apartamento, são duas realidades diferentes. Então, implica em decisões diferentes, em manejos diferentes, em situações diferentes. Eu diria para a pessoa para estudar, assistir bastante vídeos, ler bastante, procurar refletir, né, sobre a sua realidade, ver essas questões de tempo, a questão financeira também é importante, porque espécies diferentes, É, como a gente comentou, né, lá na primeira parte, vai implicar também em compra de gasto, tudo isso. diferentes alimentos, enfim. Realmente se informar bem antes, não agir pelo impulso, porque a gente no início tem uma tendência Acaba muito grande Às a vezes a agir gente pelo vê um impulso. vídeo na internet de uma. Por exemplo, eu vejo muita gente falando assim: não pega uma ave por ela falar, porque qualquer espécie, muitas têm a capacidade de falar, o próprio papagaio, mas tem exceções, tem casos que não fala. Isso. E eu via muito vídeo de ringneck falando. E eu não vou mentir, eu peguei o Jordan porque eu achava a capacidade dele de falar incrível e eu queria que ele falasse, mas peguei também sabendo que tinha a possibilidade de ele não falar. Hoje ele fala bem essa oi bebê,
vovó, vovô, papai, bom dia, um monte de coisa. E a Juni é uma ringneck fêmea. Ela fala oi e quem é? Só esses dois. E a Sofia Fiu-Fiu. Mas então, às vezes a pessoa pega com uma expectativa e não atende. Então, também tem que ter esse equilíbrio, né? Se eu vou pegar só por conta disso, ou então eu vou pegar sabendo que é uma responsabilidade, que ele cada um vai ter seu jeito, tem que olhar por esse lado também. Exatamente. Eu acho assim, se a pessoa, depois que estudar, que analisar e que refletir, decidir por ter bando misto, que ela procure espécies mais ou menos compatíveis entre si, assim, em regra, que possam ter uma convivência, um mínimo de convivência tranquila, que não sejam espécies tão incompatíveis, né? E assim, proporcionalmente do mesmo tamanho, porque no caso de uma eventual briga que a gente sabe que pode acontecer, principalmente quando chega a maturidade sexual das aves, né, dos psitacídeos, que eles ficam meio enlouquecidos, não tem exceção, até as calosinhas ficam. Né? Claro que em grau menor, mas ficam. Então, refletir sobre isso e espécies de proporção de tamanho, né, aproximado, porque quando junta tudo, é uma confusão. E assim, quando são as aves já adultas, porque no início chegam bebês, aí é tudo fofinho, as aves são ótimas, mas aí começa a entrar na maturidade e começa a dar problema. Então, muita gente se desfaz, né? Como a gente comentou. É uma fase em que muita gente se desfaz de aves quando as aves ficam adultas, porque elas realmente modificam um pouco o comportamento. Aí é pensar sobre tudo isso, né? E ver o que é melhor para a sua realidade. E você, Guilherme, diria o quê? Eu já falei tanto. Então, essa questão que você falou esse ponto que você falou eu acho muito interessante, de pegar aves que tendem a ser compatíveis. Porque, por exemplo, aqui eu comecei com a calopsita. E tem muitos casos que você vê que calopsita com periquito dá certo. Então, quando eu comecei a fazer o bando misto, chegou os periquitos aqui. Então, a chance de dar certo era maior. Aí depois que eu fui introduzindo aves que exigem mais atenção para você fazer a socialização. Como o caso do ringneck, o mustache. Mustache é uma espécie assim, que ele ainda é pouco conhecido para pet. Não tem muita gente que se encontra igual. Ringneck hoje em dia tem bem mais que um mustache. E o pionus também. Eu não vejo muita gente. Não é uma espécie muito conhecida. Então, quando não são espécies muito conhecidas, que não tem muita gente que tenha, acaba que você fica... Você não tem muita informação. Você não ouve muitas experiências. Igual assim, o Jason, o mustache. Eu tendo a ser uma espécie calma. Só que eu não tive muitas informações de, tipo, vários relatos de pessoas contando como que era ter com uma calopsita, porque não tem muitas pessoas que têm como pet. Então também tem isso. Então eu diria para a pessoa começar com uma ave que muitas pessoas têm, dar certo, para depois, se for ter, ir avançando para aves que não tem tanta informação ou que tende a ser mais difícil, como é o caso do ringneck, o pionus, o mustache, essas assim. Muito bem pontuado. E uma observação, escolher bem o criadouro, né? Onde você vai adquirir a ave, porque isso também é determinante, é fundamental. Né? Eu também passei por uma experiência ruim com relação a criadouro, há um tempo atrás, e é uma coisa muito séria, né? Assim, a questão da procedência da ave. Então, decidiu a espécie, aí começa a pesquisar quais são os criadouros que tem disponíveis, que vendem a sua espécie, né? Procurar conversar com quem já adquiriu de determinado criadouro, se está satisfeito, se o criadouro faz uma pós-venda legal também, porque tem isso, né? A gente traz para casa a ave, digamos, uma ave, como você falou, um mustache mesmo, que você não encontra tanta informação, e assim... Um criadouro que faça um pós-venda, que oriente, qualquer dúvida que você tenha, ajuda muito, faz a diferença. O Jace e o Jordan, eles vieram do mesmo criador. Assim, eu não tenho que reclamar, eu indico, ele ajuda bastante. Ele em si, ele vende, ele cria e ele tem pessoas que trabalham com ele que te dá assessoria. Então isso é muito bacana. Aí a pessoa, eu peguei o Jordan em 2018 e o Jaça em 2021. Peguei o Jaça em janeiro. Então, desde 2018 eu não comprava ave com eles, mas toda vez que eu tinha uma dúvida eu falava com eles e eles me orientavam super bem, me tiravam minhas dúvidas. Então,
assim, anos depois, 2, 3 anos, eles ainda continuaram me ajudando. Agora com o Jassa também. Aí eu fui falando, como que você acha que pode ser a experiência de ter um mustache com um ring neck e tal? Aí foi tudo isso, aí eles vão orientando. E outro ponto também que eu acho importante, em questão da pessoa ter várias espécies, é porque altera tamanho, altera tudo isso, e tem que estar sempre pensando, se a pessoa for viajar a trabalho, se a pessoa for se mudar, se a pessoa tiver que ir de uma casa para um apartamento, essas questões de mudança também afeta muito. Teria como você continuar com a sua ave? Você teria como deixar ela com alguém que daria qualidade de vida para ela? Isso também eu acho muito importante a pessoa pensar antes de ter. Por exemplo, hoje eu não teria uma arara, porque hoje eu não teria espaço assim, para ter. Mas se eu fosse arrumar um espaço hoje, se amanhã eu ainda estudo, pretendo fazer faculdade, como que vai estar a minha vida quando eu estiver fazendo faculdade? Como que vai ser? Eu não sei. Então, uma arara, com quem que eu ia deixar uma arara se fosse necessário? Não é qualquer pessoa que tem uma estrutura para ter. Então, a pessoa tem que pensar muito nisso também, na quantidade que tem. Eu aqui tenho 9, eu acho muito. E se você tem uma só, uma calopsita, e você precisa viajar, é mais tranquilo para você deixar com alguém. Agora, você pedir para alguém olhar 9 aves para você, alguém para olhar 15, como é o seu caso, é mais complicado. É verdade, é verdade. A gente aqui já precisou, assim, já aconteceu de viajar todo mundo junto, porque normalmente, antes da pandemia, né, eu costumo dizer na vida passada, né, que a gente está em pandemia ainda, enfim, mas na vida passada, quando não tinha pandemia, a gente viajam dois, depois viajam dois, enfim, esporadicamente, né? Mas já teve ocasião de a gente viajar os 4, né? Somos 4, eu, meu esposo e meus filhos. E aí viajamos os 4. Só que aí foi todo um processo, né? Como é que eu vou fazer? Na época eu não tinha Zeca, né? Que é o Pionos, mas eu tinha Caju e Coralina. E aí tem uma pessoa, né? Um rapaz aqui que ele inclusive vende calôs e tal. Eu já comprei a minha primeira calô, eu comprei a ele. Enfim. E aí ele foi o meu salva-vidas. E ele faz esse trabalho, né? É um trabalho bem interessante também de se procurar, né? Que é o de pet sitter, de aves. E que em alguns locais já tem, né? Isso é muito bom. Mas tem que ser alguém de sua extrema confiança, porque você vai dar a chave da sua casa, né? Como você falou, uma coisa é uma calô, 2 calôs que está numa gaiola, você até pode deixar com a pessoa, né? Na casa da pessoa. Mas quando você tem 15 aves, não tem como, né? Então, e quando você tem espécies diferentes, também acontece isso. Porque, por exemplo, se você tem uma quantidade de calopsitas que você tem que deixar em viveiros diferentes pela quantidade, mas num caso de emergência de você viajar, como são as mesmas espécies, você conseguiria juntar em um viveiro só, ficar num espaço menor por um determinado tempo enquanto a pessoa olha. Agora, espécie diferente não tem como. Você vai, se for para alguém olhar, se levar na casa da pessoa, você tem que deixar em viveiros diferentes. Aí conta também essa questão de ter espécies diferentes. Exatamente. Até para fins de você fazer o pagamento, né? Porque a pessoa vai estar limpando várias gaiolas, vários viveiros, né? Isso, então, pronto. Aí você deixar numa pet sitter, como você falou, ou até mesmo para você pedir uma pessoa da sua confiança para olhar, também é muito complicado. É muito complicado. Então, aí foi o caso de a gente... Aí deixei a chave da casa, enfim, ele ficava tirando foto, mandando, e deu tudo bem, graças a Deus. A gente viajou tranquilo, e eu até tenho a câmerazinha, né, aqui que eu coloquei. Acho que tem um vídeo também no canal falando sobre isso. Você falou, eu já vi. Mas assim, ultimamente, né, agora a pandemia, e quando a gente sai, meu esposo ainda fala, vamos ligar a câmera, que às vezes a gente sai para fazer algum passeio ao ar livre, né, assim, que não tem aglomeração, enfim, seguindo, né, a questão da máscara, enfim, tudo. Mas ele fala, vamos ligar a câmera para a gente ver como é que tá. Eu falo, não, eu não quero ligar a câmera não, porque se estiverem gritando eu vou querer voltar para casa agora. Então é até às vezes uma coisa, um estímulo de estresse. Quando você adquire eles, ter aves não é uma questão de tipo um fato a mais na sua vida. Eu tenho também aves. Acaba se tornando um estilo de vida, porque engloba tudo. Você se preocupa na sua forma de se organizar, o seu tempo, você tem que organizar em relação a eles. Na sua forma de se organizar financeiramente, você tem que se organizar pensando neles. Então, acaba sendo um estilo de vida de você, tanto aves quanto outros animais de estimação, acontece isso, né? Exatamente, exatamente. É um estilo de vida. Acho que você frisou muito bem, definiu bastante.
Então, gente, é isso. Eu acho que foi um papo muito produtivo, assim, foi um vídeo maravilhoso, foi um prazer muito grande ter você agora aqui no canal na parte 2, Guilherme. Ah, muito E obrigado. foi uma honra. Eu convido todo mundo para conhecer, né, o canal do Guilherme, Guilherme Campos, calopsitas, periquitos e ringues. E isso aí, ó. Tem vídeos bem legais lá, a forma do manejo do Guilherme é muito interessante, muito respeitosa. Ele é bem didático, os vídeos dele são excelentes e eu sou uma seguidora do canal dele. E aí convido todo mundo para ir lá também, né, assistir a parte 1 desse vídeo que está lá, tá aqui na descrição, vai ficar na descrição aqui do canal desse vídeo. E é isso, a gente fez esse vídeo em collab, né, como falam, e acho que vai ficar com bastante informação, uma troca de ideias, né, de pontos de vista Aham. diferentes e nossas experiências. E foi um prazer tê-lo aqui, foi um prazer receber seu convite. Te agradeço muito por isso. E é isso, novas oportunidades também a gente vai criar para fazer novos vídeos aí, não é isso, Guilherme? Eu que te agradeço, isso mesmo. Muito obrigado por ter me recebido aqui também no seu canal. O pessoal lá do meu canal já sabe para vir ver a parte 2 aqui. As pessoas que estão acompanhando a gente aqui, eu agradeço também muito, né? Porque eu não sou muito inteligente em questão de internet. Aí a gente vai fazendo, vai montando do jeito que dá para a gente conseguir entregar esse conteúdo, né? Que eu acho bem bacana. Aí as pessoas escutam diferentes pessoas, diferentes maneiras, acaba sendo muito legal. Muito obrigado por você ter me recebido aqui no canal. Pessoal, o meu Instagram tá aqui embaixo, tá? O da Creuza também tá aí. O canal é dela, eu já tô tomando espaço aqui. Imagina, imagina, fica à vontade. O meu Instagram tá aqui embaixo, dela também tá aí. E é isso, eu só agradeço por ela ter me cedido esse espaço aqui pra gente conversar. Acho que foi muito bom conversar com você, Creuza. Gosto muito dos seus vídeos, gosto muito de você como tutora, das suas aves, da sua família, né? Que eles são nossa família, se tornam nossa família. E boa sorte aí também com o periquito novo. Que encontremos o dono. Senão eu vou ficar. Obrigada, Guilherme. Obrigada. Tchau, isso, tchau. gente. Tchau, tchau.